A história da semana no Flamengo poderia ter seguido o ritmo comum de qualquer data FIFA. Elenco desfalcado, preocupação com o desgaste dos atletas convocados e tensão crescente com a proximidade do clássico. Mas bastou uma provocação rival, daquelas soltas em mesa redonda, para colocar fogo em um comentarista adversário, talvez animado demais com a ausência de alguns jogadores importantes, decidiu disparar uma opinião que ecoou nas redes de forma instantânea. Sem Carrascal, o Flamengo cai. A frase ressoou como uma sirene no meio da torcida rubro-negra, gerando indignação, memes, risos e reações de todos os tipos. Ao mesmo tempo, a ironia do destino organizava sua própria narrativa. Enquanto o Mengão lidava com a falta de alguns titulares, Carrascal não estava no Rio, não estava no Ninho, nem perto do Brasil. Ele estava do outro lado do planeta, vivendo seu próprio capítulo na seleção colombiana, aguardando sua chance de entrar em campo num amistoso que, inicialmente, parecia comum como qualquer outro. Mas aquele jogo acabou se tornando a resposta perfeita, o argumento silencioso e contundente contra a provocação que viralizava no Brasil. O timing foi cinematográfico. No sábado anterior, o Flamengo havia construído uma goleada tranquila contra o Sport. Mas mesmo assim, o assunto do dia, no universo rival, não era a vitória rubro-negra, e sim a ausência de Carrascal, o que alimentou ainda mais a narrativa criada pelos adversários, que insistiam em afirmar que o Flamengo dependia demais do colombiano. O comentário, certamente pensado para gerar polêmica, caiu direto na veia da torcida, que já estava sensível com a data FIFA e com o Fla-Flu se aproximando. Enquanto isso, na Colômbia, a bola rolava em um amistoso contra a Nova Zelândia. Carrascal começou no banco, observando a movimentação, analisando os espaços e esperando sua oportunidade. A partida estava equilibrada, com momentos de tensão, e a seleção precisava de um jogador capaz de organizar o meio-campo e dar clareza às transições. Quando finalmente foi chamado, o relógio marcava o segundo tempo, e a expectativa era que ele ajudasse a dar ritmo e segurança ao time. Foi exatamente o que aconteceu. Assim que pisou no gramado, o jogo mudou de textura. Carrascal deu ao meio-campo da Colômbia aquilo que os torcedores do Flamengo já estavam acostumados a ver: tranquilidade, precisão, boa leitura de jogo e controle sobre a posse de bola. Ele se transformou rapidamente no ponto de equilíbrio do time, aquele jogador que recebe, gira, decide e conecta setores sem perder a bola. A cada toque parecia frustrar mais a provocação feita no Brasil, como se dissesse, sem dizer, que o talento não se resume à camisa que veste, mas à capacidade de fazer o time jogar. E o mais impressionante, não errou um único passe. Todos os passes tentados chegaram ao destino. Não houve bola rifada, não houve precipitação. Foram ações limpas e inteligentes que mostraram sua maturidade além de criar, também ajudou a defender, recuperando bolas, desarmando adversários e vencendo disputas diretas. Uma de suas participações construiu uma jogada que deixou um companheiro na cara do gol, arrancando suspiros e gritos nas redes sociais que acompanhavam o amistoso. A performance sólida e eficiente de Carrascal contrastava com a provocação do rival, que soava cada vez mais desconectada da realidade. Enquanto o comentário "sem Carrascal o Flamengo cai" se espalhava como combustível para piadas e discussões, o próprio jogador parecia responder dentro de campo, não com palavras, mas com futebol. Era como se cada boa jogada fosse um capítulo novo na desconstrução do argumento adversário. No Brasil, os torcedores acompanhavam o amistoso de olho nas estatísticas, celebrando cada ação do colombiano como se fosse um gol do Mengão. A conexão entre Carrascal e a torcida crescia conforme ele entregava uma atuação praticamente irretocável. Sua nota final foi alta, e embora não tenha balançado as redes, sua presença foi decisiva. Vale lembrar, ele não precisou fazer gol para se destacar, bastou controlar o jogo com inteligência. Enquanto isso, a seleção colombiana venceu. Nada espetacular, mas o suficiente para confirmar o bom momento e consolidar a postura de Carrascal como peça útil e confiável. No pós-jogo, comentaristas elogiaram o desempenho do meia, destacando sua precisão, visão e frieza. E esses elogios chegaram imediatamente aos ouvidos virtuais da torcida rubro-negra, que já estava armada e preparada para revidar a provocação rival.
A resposta veio em... Torcedores inundaram as redes com ironias, montagens, vídeos, cortes do comentário original e frases como: sem Carrascal o Flamengo cai? Cai é o adversário quando ele tá inspirado. O clima era de festa, mas também de indignação. Afinal, por que alguém falaria algo tão descolado da realidade? A impressão geral era de que o comentarista adversário buscava aumentar o drama em torno da ausência de Carrascal, talvez para desestabilizar emocionalmente a torcida rubro-negra ou criar uma narrativa de dependência exagerada do meia. O tiro saiu pela culatra. Mas essa história ainda tinha outra camada importante: o futuro imediato. Após o amistoso, a Colômbia ainda tinha mais um jogo marcado contra a Austrália. Isso significava que Carrascal ficaria mais tempo longe do Flamengo, o que gerava ansiedade entre os torcedores. Afinal, estávamos às vésperas de um Fla-Flu, um clássico grande, tenso, decisivo, daqueles que envolvem mais emoção que razão. O Flamengo, ciente do problema, já havia organizado logística especial para trazer seus atletas convocados, jatinhos fretados, planejamento milimétrico e tentativas de garantir o retorno mais rápido possível. Mas nada disso eliminava a dúvida principal: Carrascal vai jogar o Fla-Flu? A incerteza pairava no ar como nuvem carregada antes da chuva. Torcedores debatiam horários, fusos, desgaste físico, tempo de recuperação, tudo para tentar prever se o meia estaria disponível. E justamente essa incerteza alimentava ainda mais a repercussão da provocação rival. Enquanto uns tentavam diminuir o impacto da ausência, outros começavam a questionar: e se o rival tiver razão? E se ele realmente fizer falta? Mas bastava revisitar a atuação dele pela Colômbia para perceber que a frase do comentarista era, no mínimo, exagerada. Não era sobre dependência, e sim sobre reconhecer que ele é um jogador que agrega, que soma, que qualifica o jogo do Flamengo, mas sem essa visão distorcida de que o time colapsa sem ele. No meio dessa discussão, outra linha narrativa emergia. O Flamengo já provou diversas vezes que sabe se reinventar, mesmo desfalcado. Foi assim em vários jogos da temporada, foi assim contra o Sport e poderia ser assim novamente contra o Fluminense. A provocação, na verdade, mostrava mais sobre o medo do rival do que sobre uma suposta fragilidade rubro-negra. Era como se o adversário tentasse valorizar a ausência para justificar um eventual resultado negativo no clássico. E isso a torcida percebeu rapidamente. A resposta rubro-negra se consolidou em forma de ironia coletiva. Em Carrascal o Flamengo cai? Caia na gargalhada desse comentário sem noção. Cada reação aumentava a repercussão da frase original, transformando a provocação em um espetáculo de humor. Perfis rubro-negros no X, Twitter, no Instagram, no YouTube e até em grupos de WhatsApp criaram montagens, piadas e vídeos comparando a atuação do meia com o exagero do comentarista. Carrascal virou o centro da discussão, e não porque o Flamengo dependia dele, mas porque o rival tinha tentado diminuir o time usando o nome errado, na hora errada. No fim das contas, o comentário, que tinha a intenção de provocar, terminou funcionando como promoção gratuita para o Flamengo e como elogio involuntário ao jogador. Afinal, para dizer que sem ele o Flamengo cai, é preciso assumir que ele é importante e muito. Os rubro-negros transformaram a frase em um mantra invertido, reforçando o valor do meia e ridicularizando o exagero da opinião rival. E enquanto tudo isso acontecia nas redes, Carrascal seguia concentrado na seleção, sem participar diretamente da polêmica. Mas sua atuação falava por ele. Era o tipo de resposta que não precisa de vídeo, de texto ou de voz. Bastava olhar o que ele fez com a camisa da Colômbia para entender que, com ele em campo, qualquer adversário pensa duas vezes antes de soltar uma provocação. No Brasil, a semana seguia com tensão crescente. Fla-Flu se aproximava e a pergunta ecoava: quem estará disponível? O Flamengo aguardava o retorno dos convocados, organizava a logística, tentava manter o foco. A provocação adversária ainda repercutia, mas já não tinha o peso negativo inicial. Pelo contrário, se transformou em combustível, em motivação, em narrativa. E quando a poeira finalmente baixou, a conclusão era única. O rival conseguiu exatamente o oposto do que queria. Em vez de desestabilizar o Flamengo, deu ainda mais força ao nome de Carrascal. Em vez de minimizar o time, entregou munição para a torcida. Em vez de criar insegurança, criou união.
A resposta do Mengão não foi na mesa redonda, não foi no microfone, não foi em vídeo inflamado. Foi no campo, com a atuação impecável do colombiano. E a resposta da torcida foi ainda mais contundente. Uma onda de ironia, memes e orgulho rubro-negro. No fim, a frase que ecoou pelo Brasil deixou de ser provocação e virou piada pronta. Porque a verdade era clara. O Flamengo não cai sem Carrascal. Mas quem cai e feio é quem tenta diminuir o Mengão sem pensar duas vezes.